Boa noite. Atrasado, mas porque tem que fazer tudo, né? Tem que dar passe e receber passe também ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos à Casa Espírita Maria de Nazaré. Essa noite a gente possa bater um papo aqui, como sempre. Gosto da participação de vocês, de perguntas, de opinião, o que for. Mas que a gente consiga, dentro desses minutos, poder refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre o quão importantes são esses ensinamentos, os ensinamentos também da nossa doutrina espírita, para transformar as nossas vidas, né? Hoje, em especial, antes de a gente iniciar a nossa oratória, né, a nossa conversa, que as nossas vibrações possam chegar até a Ângela Guerra durante a semana, ela que viria fazer palestra hoje, e o seu namorado, como ela chama, acabou tendo um problema de saúde, passou por um processo de cirurgia, teve um infarto e está se recuperando, e por isso que ela não pôde vir hoje. E de última hora nós assumimos a responsabilidade de estar aqui conversando com vocês, mas que as nossas preces nesse momento sejam também direcionadas a ela, ao namorado, para que tudo se estabeleça, ela possa voltar a nos abrilhantar com as suas palavras. Então vamos unir os nossos corações, os nossos pensamentos em Jesus nesse momento, para que a gente consiga, dentro dessas reflexões, em poucos instantes, unir as nossas consciências ao plano maior, transformando esses ensinamentos, esses aprendizados, em ações que remetem a nossa vida a um caminho mais próspero, a um caminho de maior paz, de consciência diante de toda a dificuldade que nos venha. Que assim seja. Semana, eu sempre venho pensando aqui no que a gente vai falar, o que não vai falar, e acabo criando na hora algo para a gente refletir, né? E estava ali montando, meio correndo as coisas agora, que nós estamos sem transmissores. Essa semana foi uma semana que eu rezei muito, vamos dizer assim. Eu sempre tenho um hábito de orar, quando as pessoas me pedem uma prece, alguma coisa. Só que essa semana eu precisei, em alguns momentos, voltar a prece para mim, vamos dizer assim. E dentro dessas orações, sempre me caem reflexões, sempre me caem conselhos da Clara. Eu percebi o quanto as nossas orações são quase que nulas, né? O quanto elas são falhas, o quanto a gente não sabe rezar. E justo pensando nisso, eu falei, eu preciso falar sobre, para que a gente possa refletir sobre e aprender mais diante dessa situação. O que eu reparei? Eu reparei que essa semana foi uma semana mais exigente, uma semana mais difícil, uma semana com alguns problemas maiores, algumas coisas que saíram do controle. E aí eu comecei a perceber que eu fui recorrer a Deus só agora, na hora onde eu acredito estar precisando de alguma coisa, onde eu quis propor a Deus uma troca. Falei assim, ó, eu te entrego em palavras, te entrego em sinceridade, você me dá em soluções. E aí eu percebi, né? Eu acho que isso é muito pouco. É ser muito egoísta, talvez, muito pequeno, de recorrer a Deus, recorrer a algo tão maior, somente no momento que eu preciso. E se a gente for consultar na consciência, é justamente nessas horas que a gente busca Deus, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa boa, a gente fala, ai, que bom, graças a Deus. E só. Agora, se estamos envolvidos em alguma coisa que nos exige mais esforços, aí a gente vai atrás de Deus pela misericórdia. E é sempre assim. É sempre num ato de desespero que a gente vai procurar a essência do que nós mesmos somos, né? A gente fala de oração e, assim, são várias histórias assim que eu acho legal da gente falar. Inclusive, a principal, eu acho que é aquela de Madre Teresa, quando um repórter perguntou para ela como que era que ela rezava, como que ela conversava com Deus, como que era esse momento dela. E ela falou
não lembro a ordem, mas ela disse, falou assim, não, eu não falo nada, eu só ouço. O repórter ficou encantado, falou, meu Deus, né? Ela ouve Deus. E falou, tá, mas que legal, e o que ele fala? Aí ela respondeu, ele não fala nada, ele só ouve. Então vê que não é um momento de troca de palavras, de pedidos, de implorar, de nada. É um momento de silêncio, é um momento de introspecção, é um momento onde a gente olha para dentro, realmente. E aí nós vamos descobrir que nesse momento da prece, onde nós recorremos ao silêncio, é a hora que a gente deve olhar para dentro e ver o que está nos incomodando. O que foi tão forte, que abalou tanto a minha vida, esse momento, que me fez lembrar de Deus nessa hora, me fez recorrer a Deus nessa hora. E a gente vai percebendo que todas essas necessidades que buscamos em Deus, nada mais são do que os pontos que nós precisamos transformar em nós mesmos. Vamos dizer que a dor, ela acende uma luz na nossa vida. Fala, nossa, Diego, dor acende luz? Sim, exatamente. Ela acende uma luz e aponta exatamente para o lugar onde nós precisamos reparar. Se é uma dor física, ela tem justamente essa função também, né? Se a gente sente uma dor no pé, você não vai tomar um remédio para dor de cabeça. Se você sente uma dor na cabeça, você não vai tomar algo para dor no pé. Então a gente vai buscar o quê? Curar aonde aquilo está nos atraindo a atenção. E essas dores que surgem no dia a dia, dos desencontros, né, que a gente tem, nós vamos buscar dentro de nós mesmos esse remédio. Vamos dizer assim, vamos relatar mais ou menos para que vocês entendam a maneira que eu tive que refletir essa semana. Nesses trabalhos, na manutenção que a gente faz com a psicografia, no trabalho da casa espírita, a frequência em um monte de lugares, a gente vai se sentindo meio poderoso às vezes, né? Poderoso no sentido de falar, nossa, eu estou bem, sou uma pessoa inabalável, estou aqui junto a Jesus, eu não erro, né? Eu não falho mais. E aí, de repente, por uma coisa que acontece na nossa vida, a gente vai e deixa escapar toda aquela evolução que a gente acreditava ter. A gente, de uma hora para outra, põe para fora tudo, assim, coisas que estavam guardadas em nós que nós nem lembrávamos. E aí na Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E de repente a gente esvazia toda aquela ira, toda aquela raiva de uma forma tão rápida, tão natural, que você se pergunta, meu Deus, o meu coração estava cheio disso, né? E o que eu estava fazendo nessa plenitude que eu acreditei estar vivendo, ela não estava em evidência, não era disso que o meu coração estava preenchido? E aí a gente percebe que nesses momentos não. Quando a vida nos provoca e a gente reage dessa provocação, nós iremos reagir pelo aquilo que nós somos, né? E não pelo aquilo que nós estamos. Por exemplo, eu estava numa recorrência, numa frequência de fazer o bem, de estar participando de palestras, de ter feito a sessão de psicografia aqui, de aceitando um monte de convite para um monte de coisa. Mas não era realmente o que eu sou. Então, um único momento de desentendimento fez botar para fora um monte de coisas que me assustaram, talvez. Só que essa dor depois que fala, meu Deus, né? Eu falhei, eu errei, eu não deveria ter feito isso ou aquilo. Essa dor, esse remorso, esse ressentimento apontam em mim justamente essas feridas que eu não estava dando atenção. Que eu não as curei. Que eu não as transformei em algo diferente. Eu simplesmente deixei ela de lado para criar um hábito de fazer o bem. Então a gente passar por essas quedas, vamos dizer assim, né? Faz com que a gente se aproxime de Deus. Não por se reconhecer fraco. Porque às vezes a gente fala, buscar a Deus, eu tenho que me prostrar, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que me humilhar. E eu tenho certeza que Deus não espera isso de nós. Se Deus quer homens fortes, pessoas vigorosas, virtuosas, a última coisa que Ele quer de nós é as lamentações. Se a gente pegar lá no Evangelho, Jesus, Ele nunca ficava em lamentações.
para conversar com Deus, ele não se diminuía. Ele buscava ao Pai com respeito, com direção, vamos dizer assim, né? Com igualdade. E ali trazia, nas suas preces, energia o suficiente para continuar. E quanto nós aqui, nós buscamos nas preces essas energias que nos fazem levantar novamente, que nos geram uma nova oportunidade, uma forma de pensar diferente, de fazer diferente, de voltar atrás e corrigir. E tudo que tem relacionado à prece, nós sempre falamos da prece, da oração, a religião, o acreditar na condição de confiar em Deus. E a confiança tem que ser algo muito sincero. Tem que ser algo muito genuíno, porque Deus não dá para ser enganado, vamos dizer assim. A gente não consegue chegar e falar numa prece tudo que eu espero de Deus e acreditar que ali eu estou demonstrando confiança nele. Porque se eu busco a Deus só para pedir, só para fazer uma troca com ele, não é sinal de que eu confio nele. É sinal de que eu espero que ele resolva os meus problemas. Porque muitas vezes eu peço coisas que eu não sou atendido em oração. E aí eu passo ao quê? A desconfiar de Deus, se ele está realmente comigo ou não, né? E existe um pensamento antigo de um filósofo que ele falava: cuidado com o que pede em oração a Deus, porque uma hora ele pode te atender. Então, às vezes, a gente pede tantas coisas na prece que se viesse realmente às nossas vidas, a gente sequer ia suportar receber aquilo. E esses tempos atrás, durante a conversa com a pessoa, me veio uma situação de uma confiança que é clara na rua, assim, que eu falo, vale a pena até conversar publicamente, porque foi um negócio que me tocou, realmente. E falava nessa questão da confiança, tipo assim, olha, quando a gente vai a Deus, ora num momento de desespero e pede para que ele solucione alguma coisa, eu não estou demonstrando confiança nele. Aí a pessoa falou assim, mas como assim? Eu falei, olha, vamos pensar. Se nós estivermos nas nossas casas, entrasse um assaltante armado. E aí alguém que está dentro de casa ali comigo, por exemplo, minha filha está ali comigo, ele vai e coloca o revólver na cara dela. Eu olho para a cara dele e eu falo, por favor, tenha misericórdia, não faça isso. Eu confio no ladrão? Não. Ou seja, eu num ato de misericórdia, de desespero, de querer que solucionem aquilo que está acontecendo comigo, eu apenas peço que aquilo seja evitado. Agora, não quer dizer que eu confie. Da mesma forma entre nós e Deus. Por vezes a gente só vai buscar Deus, só vai lembrar da existência dele, só vai lembrar da existência de Jesus na hora do desespero. É normal, né? Eu não tenho, mas é normal as pessoas terem imagens dentro de casa, de santos, de seja o que for, seja a esquadra de Maria aqui. No momento de dor, de sofrimento, eu venho, olho para a cara dela e falo, ai, Mãe Santíssima, Senhora que é mãe de todos nós, que nos ama, por favor, né? Cuide de nós, livre disso, livre dessa doença, livre desse mal, livre das minhas dívidas, sei lá o que a gente vai pedir. A gente sempre vai recorrer. Isso é uma forma de se aproximar dela? Se fosse uma imagem de Jesus aqui, eu chegar num momento de desespero, me ajoelhar ao pé dele, pedir para que ele cure as coisas que eu preciso que sejam curadas, mude o que precisa ser, que eu acredito que precisa ser mudado, é uma forma de me aproximar de Jesus? Eu acho que se a gente tem uma imagem de Jesus, né? Eu lembro quando eu fiz essa tatuagem, foi justamente isso. Eu acho que é para a gente olhar para aquilo e se inspirar na pessoa que ele foi. Então tem mal, tem uma estátua, uma imagem de Jesus, de Maria, do que for em casa? Não. Tudo vai depender de como eu vou olhar para ela. Tudo vai depender de qual intenção. Agora, se eu olhar para Jesus como ele é o super saiyajin que vai me livrar de tudo, tá errado. Agora, se eu olhar para Jesus e lembrar de tudo que ele venceu na vida, todos os obstáculos que ele passou, todas as dificuldades que ele vivenciou, e trazer isso para mim e falar, olha, ele me disse que eu sou igual e semelhante a ele, que sinal de que eu possa fazer também. Então aí sim, nós estamos buscando a Cristo, buscando a Deus, né? Estamos nos aproximando dele. Quando eu fiz essa tatuagem, fiz justamente disso. Eu fiz uma imagem de Jesus praticando uma cura.
Então, algo leve que me lembrava que essa trajetória do Cristo, de abnegação, de doação, de voluntariado para o bem das pessoas, para ensinar alguém a fazer mais. E eu falei, é nisso que eu preciso me inspirar. Toda hora que eu olhar para o meu braço, ou se eu tiver uma psicografia cansado, olhar para o meu braço, eu vou ver Cristo. Eu falo, olha, dá para ir além. Dá para ir além. Então, é nessa condição de prece que eu vi que eu estava muito falho, que eu estava muito distante de Jesus. Porque eu fui atrás dele querendo só que ele me ajudasse. Tipo assim, ó, arranca esse mal de mim como se eu fosse na farmácia tomar um remédio e esperar que o remédio faça o efeito, né? Mas pensa, para mim ir lá eu tenho que ir na farmácia. Eu tenho que comprar o remédio. Eu tenho que tomar o remédio. Não adianta eu pegar e ir na farmácia e perguntar o que cura dor de barriga. Aí ele vai me dar um remédio. Eu levo o remédio para casa, coloco em cima da geladeira lá, ou da estante, olho pro remédio e falo, olha, li a bula, sei tudo do remédio. Falei, pronto, vai curar. Não, é preciso o quê? Tomar aquele remédio. Então, quando a gente vai pensando nessas dores morais que nos surgem, né? A gente vai lembrar do Evangelho. Que Jesus falava que o Evangelho ali era como um remédio para as almas aflitas e doentes. E dizia ainda que o Evangelho era para os doentes. Então, é normal a gente, no momento de dor, recorrer ao Evangelho. Agora, recorrer ao Evangelho é buscar nos ensinamentos que Jesus nos deixou, né, nessa condição de consciência que ele nos dá, soluções de transformação de nós, para que a gente saia daquela condição. Então, é olhar para esse momento, por mais que seja assim humilhante, né? Pensar, falar, nossa, olha que situação que eu me envolvi. Olhar para esse momento e falar, o que ele quer mostrar para mim? O que ele está dizendo sobre mim? Ele está dizendo que eu sou ainda uma pessoa um pouco intolerante. Ele está dizendo que eu sou uma pessoa ainda que carrega mágoas. Ele está mostrando para mim que eu sou uma pessoa que eu talvez não saiba perdoar por completo. Ele está mostrando que eu sou uma pessoa cheia de fraquezas, cheia de vícios. E isso não está para menosprezar, mas para mostrar que eu preciso ainda melhorar em muitos aspectos. E a vida, ela nos dá condição de fazer isso. As oportunidades, né, nos dão condição de fazer isso. E qual que é a oportunidade maior que nós temos na vida? Um dia. O nosso hoje, o nosso presente. Outro dia eu estava assistindo um podcast, nem lembro sobre o que era, mas era uma conversa entre algumas mulheres ali, e aí ela fez uma pergunta para as pessoas e falou, o que falta? Você é completamente feliz? Ah, só vivo bem e tal, mas podia melhorar. Tá, mas o que te faria bem? Ter $1 milhão na conta hoje te faria bem? A pessoa na hora já abriu aquele sorrisão, né? Falou, nossa, com certeza ia melhorar muito, né? Nossa, minha vida com certeza ia mudar. Aí ela pegou e falou, tá, e se Deus te desse $1 milhão agora na sua conta, só que ele te dissesse que esse era o seu último dia, amanhã você já não vai mais acordar nesse plano. Aí a pessoa falou, não, então não. Pô, mas espera lá. Por que não? Acordar vale mais do que $1 milhão? Porque é isso que você está dizendo. Foi, então por que nós não agradecemos o fato de acordar todos os dias? Não reconhecemos o valor que tem um dia a mais na nossa vida. Porque se ontem eu errei, se ontem eu tive algum deslize, se eu falhei de alguma forma, o hoje não existe para eu ficar lamentando aquilo lá. Deus nos concede um dia a mais para que a gente possa corrigir. Lembra lá de Santo Agostinho, quando ele fala, todas as noites consulta a própria consciência. Olha para si e fala, o que eu fiz de errado hoje? O que eu fiz de certo? Guarda os ensinamentos da vida para o próximo dia. Acorda com a consciência novamente e fala, hoje eu vou tentar fazer diferente. Eu vou somar tudo aquilo que eu vi que eu fiz de bom e tentar fazer ainda mais. E vou pegar aquilo que eu fiz de errado e não vou esconder, ou não vou carregar como um fardo. Eu vou pegar como um aprendizado. Falar, olha, aquilo ali não é legal, então não vou mais fazer. Vou tentar não fazer novamente. Então, todos os dias a vida nos presenteia com uma coisa que não possui valor.
não possui valor material, não há nada no mundo que compre um dia a mais na nossa encarnação. E a gente sabe o valor de um dia a mais. Quando que a gente sabe o valor de um dia a mais? Quando alguém que a gente ama já não está mais do nosso lado. Aí a gente vê o valor que um dia tem na nossa vida. Porque a gente fala, poxa, eu queria só mais um dia com essa pessoa. Então Chico, quando ele acordava de manhã, acordava na hora contrária, né? Chico ia dormir e ele dizia que a prece dele, ele falava com Jesus. Jesus, me dá só mais amanhã. Depois o senhor pode me levar. Aí na noite seguinte, me dá só mais amanhã. Depois o senhor pode me levar. Esse era o pedido de Chico, porque ele sabia que um dia mais na vida dele ele poderia fazer muita coisa. E um dia mais na nossa vida, a gente pode fazer muita coisa também. Só que muitas vezes, essa falha nossa de ficar carregando remorsos, ressentimentos, mágoas, faz com que a gente estrague aquela oportunidade de um dia, né? Em vez de a gente pegar o aprendizado e transformar ele numa modificação íntima, pessoal, porque é para isso que nós estamos aqui, para nos reformarmos, a gente acaba arrastando fardos e fardos e fardos de lamentação que não nos constrói. Só nos impede, na realidade, de evoluir, né? Só faz com que a gente tenha um peso a mais na nossa vida que entrava o nosso progresso. Eu já falei várias vezes em oratórias que se você pegar a história de todos aqueles que têm alguma ligação com Cristo, todos os apóstolos, inclusive Paulo, Maria Madalena, que não era considerada uma apóstola também, todos eles têm alguma coisa no passado. Todos eles, em algum momento, têm algum problema que viveu, uma personalidade mais rígida, algum erro que fez, tem alguns que mataram pessoas. Só que em momento algum da história deles, quando são narradas no Evangelho, são contadas por eles, são vivenciadas, você ouve eles se lamentando disso. Porque entendiam aquilo que Jesus falava. Jesus chegava e falava, vá e não volte a errar. Deixe tudo para trás e siga seu caminho, siga sua vida. Ou seja, deixa esse erro para trás, isso aí não te resume. Não é você, foi apenas um fato. Mas não me resume, ele não me qualifica, ele não me define. E a gente ficar carregando essas coisas adiante, não faz com que eu olhe para mim realmente com os olhos que eu deveria olhar. Não faz com que eu me reconheça como um ser em progresso, em evolução, capaz de superar essas dificuldades. Porque eu sempre vou ficar esperando que alguém venha fazer por mim se eu ficar na lamentação e pedindo para Deus solucionar. Eu sempre vou ficar dependendo do outro vir e fazer alguma coisa por mim. Eu não consigo mudar minha vida porque é culpa do outro do passado. Eu sofri isso, eu passei por isso, aconteceu isso na minha vida, é por isso que a minha vida não dá certo. E a gente vai terceirizando a responsabilidade que é nossa de nos transformarmos, de nos modificarmos. Tudo que está presente no nosso passado é lição e não fardo. Todas as pessoas que estão envolvidas na nossa vida, independente da maneira que a gente enxerga o que elas fizeram ou não a nós, são pessoas que estão nos ajudando. Nos ajudando. E eu falo que aquelas que nos testam, que aparentemente nos fazem mal, são as que mais nos auxiliam. Porque elas sim vão mostrar esse lado que estava guardado dentro de mim, que eu não estava dando atenção. Ou seja, eu estava morno, né? Eu estava passando por uma santidade, né? Por um ser inabalável, só que dentro de mim eu estava carregando outra coisa. E isso vir à tona num dia ruim, numa semana ruim, a gente expressar sentimentos assim, faz com que a gente olhe novamente para nós. Fala, olha, por algum momento, esse meu estado de paz estava mais ligado ao meu orgulho do que realmente à minha condição espiritual. E foi o que eu reparei. Falei, essa semana, esses tempos, estava mais atrelado à minha vaidade, à minha vaidade espiritual do que realmente à minha evolução espiritual, né? Então, isso que a gente precisa nos atentar. Olhar para Deus de uma forma mais próxima,
olhar para nós com uma forma mais amorosa. Porque a gente se julga muito, né? É importante ter uma crítica pessoal, mas normalmente nós nos julgamos demais. Nós acreditamos que nós não somos capazes, nós acreditamos que nós somos fracos, nós acreditamos que nós não temos fé, não temos força, não temos condição nenhuma, né? Observamos outras pessoas que parecem estarem resolvidas e falar, olha lá com que facilidade que atravessa a vida, né? E eu aqui penando por coisas tão simples. Falei, mas se a gente for olhar pela ótica da doutrina, todas aquelas pessoas, se elas realmente são aquilo que elas estão demonstrando ser, é porque elas já passaram por esse estado que nós estamos hoje. E assim como olhar para uma estátua de Jesus, nós podemos olhar para elas também e reconhecer méritos e não invejá-los. Hoje nós estamos na moda, né, de invejar, de copiar as pessoas. A gente olha a rede social e acredita que o que está postado ali é a plenitude da vida da pessoa, que ela é aquilo ali. Não, aquilo ali é o que ela escolheu mostrar para os outros. E essa busca de viver outra situação, viver a vida de outra pessoa, é de querer ter o que a outra pessoa tem, de querer ser o que a outra pessoa é, nos distancia ainda mais de Deus. Nossa, mas por quê? Por quê? Porque nos afasta de nós. A gente sai procurando Deus na vida do outro, porque acha que é uma pessoa abençoada, né? Nossa, a vida dela dá tudo certo. Deus abençoa ela e a mim não. Então nós estamos nos afastando de Deus nesse momento. A nossa consciência, né, acaba se desligando. Porque a gente entra num personalismo que não é nosso. E viver algo que não é nosso faz a gente se perder a si mesmo. Ontem no grupo de estudos aqui, eu nem lembro qual que era o assunto, mas a gente entrou nessa ocasião, nessa frase. E eu falei, não existe dor maior na vida do que perder a si mesmo. Porque quando a gente perde outra coisa, ou perde alguém, essa pessoa vai mostrar em nós aonde tem vazios. Que a presença dela preenchia. Mas aí a ausência dela faz aparecer vazios em nós. Que a gente não consegue se preencher sem aquilo. E aí joga a culpa na pessoa de novo. Mas agora, quando nós nos desencontramos de nós mesmos, perdemos a nós mesmos, não existe coisa pior. Por quê? Porque só depende de nós também, esse encontro, essa busca. Eu falo que isso é maravilhoso. Porque se dependesse de mais pessoas, seria preocupante. Se eu precisasse de mais alguém para transformar o que há dentro de mim, seria preocupante. Porque se essa pessoa não quiser, aí eu estou lascado. Agora, como depende só de mim, basta eu querer. Basta eu me esforçar. Então, vê que aí nós vamos encontrar o Deus aonde? Dentro de nós, onde ele fala que está. As suas leis estão na nossa consciência, agora a sua centelha está no nosso coração. E buscando Deus dentro de nós, no olhar para nós com humildade, sem julgamento, como eu vinha falando. Olhar assim e falar, não, é tudo no tempo que tem que ser. As coisas acontecem na hora que tem que acontecer e eu vou compreender no tempo que eu tenho que compreender. Mas eu preciso ir em busca disso, esforçar-me para que eu possa compreender mais. Porque ficar só esperando, né, que aconteça não vai dar certo. Como eu falei, se eu achar que só orar, só pedir a Deus está resolvido, não vai ser assim. Porque Jesus fala, busca e acharás. Bata e a porta vai abrir. Então eu preciso ver que tudo, ele me pede uma ação. Ele não fala pede e vai achar. Ele fala busca. Não é só deseja, queira que está tudo certo, já está dado. Não, é busca. Bata. Haja, né? O amor é ação, né? O amor é verbo. E para um verbo funcionar, ele tem que ter uma ação. Então, amar alguém, eu preciso de atitude. Amar a si mesmo, da mesma maneira. Não dá para me amar só me penteando. Não dá para me amar só comprando roupa nova. Não dá para me amar me dando um carro novo.
Isso são realizações materiais. Agora, o que nós estamos construindo dentro de nós? O que nós estamos fornecendo, né, dessa pessoa que eu quero ser? Foi outro assunto de ontem do estudo também. Falei, quando a gente para na nossa vida, falar assim, a gente deveria se colocar nessa condição todos os dias. Falei assim, se eu fosse desencarnar, soubesse agora do meu desencarne, de que maneira eu gostaria de estar? De que forma espiritual, em qual condição, o que eu gostaria de ter feito que colaborasse com a vida de quem vai ficar aqui? Então é essa pessoa que eu penso lá no final que eu devo colocar como meta na minha vida. É aquele ser calmo, tranquilo, evoluído, que não vomita mais palavras ruins nos outros, que não se estressa mais com qualquer situação, que não tem uma intolerância grande com algumas situações. É esse ser que eu tenho que buscar. Tá? E qual que é a diferença minha a ele? São tais aspectos, são tais situações. Então são esses caminhos que eu preciso transformar em mim, porque aquela pessoa que eu sonho em ser só depende de mim construí-la. E sem o autoconhecimento, sem o reconhecimento daquilo que nós somos, estamos nesse momento, vai ficar difícil. Por quê? Porque a gente não sabe nem por onde começar. Ah, tem que fazer coisa que se agrada. Tá, mas o que eu gosto? Eu gosto do quê? Ontem o rapaz ainda falou uma frase aqui, né? Eu sempre esqueço o nome do menino que está estudando conosco. Odilon. Odilon pegou e fez um comentário e no meio da frase dele falou, porque a gente tem que, não sei o que, a gente tem que. Eu falei, cara, você falou a frase chave. Porque a gente coloca na nossa cabeça a ideia de tem que fazer alguma coisa. Tipo, para mim ser uma pessoa boa, eu tenho que ter um carro mais novo que o do outro. Para mim ser melhor que o outro, eu tenho que estar melhor vestido. Eu tenho que ter alguma coisa. Eu falei, durante o estudo, eu falei, prestou atenção no que você mesmo falou, né? A gente cobra muito disso. Falei, tá, para mim ser bom, eu tenho que frequentar a casa espírita, eu tenho que frequentar uma igreja, eu tenho que ter uma religião. Quem disse? Eu conheço muito ateu que é melhor que muito religioso fanático. Conheço pessoas sem instrução acadêmica nenhuma, que tem muito mais sabedoria do que muito doutor por aí. Então, essa ideia da formação material nossa aqui, ela vai nos ajudar para as questões materiais. São necessárias, óbvio, mas até que ponto? Agora, se eu não encontrar em mim o que eu tenho que modificar, a gente vai ficar nesse lamaçal sempre. Vai ficar correndo atrás do rabo, né? Vamos dizer assim, não há evolução. Não há progresso se nós não agirmos em favor de nós mesmos. Então, fazer o bem para o outro, fala, nossa, Diego, então quer dizer que eu tenho que abandonar tudo e fazer só para mim agora? Não. Fazendo pelo outro, nós estamos fazendo por nós mesmos. Lembra quando Jesus fala? Quando fizerdes ao próximo, fizerdes aos mais pequeninos, é a mim que está fazendo. Então, se nós fazemos ao próximo, estamos fazendo a Jesus, estamos fazendo por nós também. Então, é reconhecer em algum ato, alguma caridade, alguma bondade, seja lá qual for, a necessidade que nós temos de realizá-la, isso, para nos transformarmos. Não é um ato filantrópico. Precisa ser um ato de amor mesmo, uma busca realmente. Assim, eu vou buscar na caridade melhorar o nível de pessoa que eu sou. Porque automaticamente eu vou começar a me envolver com outras situações, com pessoas diferentes, pensamentos diferentes, vidas totalmente distintas da minha, estão fora daquele meu controle aqui, né, do meu círculo. E aquilo vai me ensinando. Vai ensinando a agir como? Dentro de casa de coisas melhores. Porque às vezes a gente vem na casa espírita e tolera tudo, né? Tolera até cuspida na cara, né? Agora, e se fosse dentro de casa? Já sai até facada. Então, perceba o quanto que a gente precisa conhecer-se, encontrar realmente essas fraquezas que nós estamos vivendo ou que nós possuímos ainda. Não ter vergonha de errar, mas também não ter vergonha de reconhecer o erro. Porque o reconhecimento é o primeiro passo para a transformação. A gente pega nas obras espíritas, por exemplo. Fala, outro dia eu estava brincando com a Mari, né, Mari? Quando a gente assistiu
o mensageiro usou e falou, ó, guarda 2 palavras. Falei para ela. Ela falou, qual? Eu falei, misericórdia e piedade. Eu falei, por quê? Eu falei, André Luiz, quando tava lá, ele gritou piedade. Apareceu ajuda. O Otávio tava lá todo ferrado, ele gritou misericórdia. Apareceu ajuda. Eu falei, guarda as 2. Então vê que parece que é isso, mas não é. Quando a gente vai conhecendo como é a consciência espiritual dessa ligação com Deus, é no momento que nós reconhecemos que precisamos de ajuda e não no momento que nós imploramos por ela. Ambos estavam ali numa condição de orgulho muito grande. Naquela situação triste de orgulho muito grande. E aí quando eles reconhecem que precisa de ajuda, quando eles reconhecem que precisa de algo mais, reconhecem que precisa de alguém para ajudar naquele momento, na sua transformação, ela vem. Mas antes disso, não. E quantos de nós vivemos o umbral deles aqui encarnados já? Por não reconhecermos, não aceitarmos muitas vezes essa ajuda que nós precisamos. E essa ajuda não é uma ajuda que venha solucionar o que eu preciso resolver, mas uma ajuda que ampare, que direcione. E direção igual Jesus nos dá, igual o Evangelho nos põe, não existe. Então vê que está tudo ali, de graça, né? À nossa disposição. Só que quanto tempo na nossa vida a gente dispõe para isso? Faz as contas do tempo que nós ficamos acordados durante o dia. Quantos momentos do nosso dia a gente se dispõe a olhar para nós, a cuidar do corpo, da saúde mental principalmente? Não é só ir na academia se regaçar, não. Quando que nós paramos para conversar conosco mesmo? Para sentir o que o coração está carregando naquele dia? Quantos minutos a gente para fazer uma meditação, respirar? Quase nada, né? O tempo que a gente tem de sobra, a gente gruda no celular. Fica lá cozinhando o cérebro, né? Dedo lá, a tela tem um buraco na lateral aqui, de tanto que sobe o dedo para cima. Ou então, televisão. Liga a televisão e fica lá também. Com a mente adormecida, né? Sem olhar para si só. Consumindo coisas que às vezes a gente nem quer consumir. Fala, lançou como é que chama aqueles negócios dos coreanos? Os dorama. Lançou um dorama novo. Todo mundo tem que assistir para comentar primeiro o final. Para dar a própria opinião, né? E agora, e a si mesmo? E o próprio coração, né? Quantas vezes por dia a gente para olhar para nós? Vê então que o índice de exercício, né, moral, espiritual, é muito pouco para aquilo que a gente está exigindo de nós também. Então não tem como eu cobrar de mim uma vida moral, uma vida espiritual plena, encarnado, se eu não estou dedicando tempo suficiente para tê-la. É óbvio que no primeiro momento que tiver uma aprovação, a chance de eu falhar é muito maior. A chance de eu errar é muito maior. Por quê? Porque eu passo mais tempo no meu dia dedicado a isso. Eu passo mais tempo no meu dia pensando asneira, passo mais tempo no meu dia fazendo besteira, passo mais tempo no meu dia preocupado com outras coisas. E como diz André Luiz, né, no momento do nosso desdobramento, no momento que a alma age, a gente está ligado à primeira coisa que a gente está próximo o dia todo. Então não dá para a gente cobrar de nós aquilo que nós não estamos nos oferecendo. E não estou falando isso com peso moral, não, como sermão, não. Falando, refletindo aqui com vocês. A importância que isso passa para o nosso dia. Às vezes a gente criar um hábito. A gente fala tanto na casa espírita, né, de fazer o evangelho no lar. Eu faço o evangelho no lar uma vez por semana durante 10 minutos. É o suficiente? Eu acredito que não. Tem que fazer o dia inteiro, ficar lendo o dia inteiro? Não, também. Porque talvez você está no excesso ali, a sua mente nem conectada com aquilo está. Mas algumas vezes do dia, a gente parar e olhar, refletir,
faz com que evite muitos erros. Muitos erros. Porque cada prece que a gente fizer, cada momento de conexão conosco mesmo, através da busca por Deus, eleva a nossa vibração, os nossos pensamentos. Automaticamente vai melhorar a sintonia dos espíritos que estão ligados a mim naquela zona. Vai melhorar o ambiente onde eu estou. E óbvio que isso vai transformar a situação. Dificilmente você vai chegar numa pessoa... Por que aqui na casa espírita é tão difícil tirar alguém do sério, né? Porque a pessoa que ela veio numa busca, numa sintonia, uma vibração diferente. Eu é fácil arrancar do sério, viu? Você já viu cada PT meu aqui dentro que vocês nem imaginam. Mas as outras pessoas, então. Elas vêm aqui dentro e é tudo tolerável, é tudo aceitável. Por quê? Porque ela está num momento de meditação. Então, tirar ela daquela sintonia se torna mais difícil. E se a gente colocar isso como uma prática no nosso dia a dia, na nossa vida, vai se tornar mais difícil também. Impossível? Não. Mas se torna mais difícil. A Clara, esses dias, mandou algumas mensagens que ela repetiu várias vezes. Ela falava sobre a questão da fé, de ter a religião, de ter a confiança em Deus, de ser uma pessoa espiritualizada. Isso evita de que a vida venha e te traga alguma dor? Com certeza não. Mas te prepara para não reagir mal diante delas. Porque tudo é sobre como nós reagimos, não sobre o que acontece conosco. A nossa vida é reflexo das nossas ações, é reflexo das nossas escolhas, e não do que acontece com a gente. O que acontece para a gente são propostas de melhoria, vamos dizer assim, da nossa evolução enquanto estamos aqui. Agora, como nós vamos reagir ao que acontece com a gente, são os nossos amanhãs. Todos os dias a gente que constrói a história do amanhã, como eu falei. Uma bênção que nós temos não reconhecemos é o fato de acordar, de ter uma nova oportunidade. E às vezes eu estou lamentando hoje tudo que eu errei ontem. E eu não estou preocupado hoje de que amanhã eu vou estar lamentando que eu estou errando hoje. Ou que eu estou fazendo hoje. Aquilo que Chico fala, né, que Emmanuel fala muito verdadeiro, né? Desconhece uma pessoa, um espírita, que deveria ter consciência sobre a vida espiritual, que chega no plano espiritual e está tranquilo com a sua consciência de tudo que fez. Todos eles lamentam o tempo perdido. E eu acho que é uma grande perda de tempo, né? Ficar remoendo coisas. Quando nós poderíamos estar consertando-as através da autotransformação. Então, que a gente possa refletir sobre a nossa maneira de orar, refletir sobre qual motivo buscamos a Deus, pensar na forma de nos sintonizarmos com Ele, olhar para nós com mais carinho, com mais amor, com menos peso, menos cobrança. A gente exigir de nós sermos melhores é alguma coisa, né? Agora, ficar cobrando de nós como algo punitivo, né? Um carrasco, já é diferente. A gente tem essa mania de acreditar que o Emmanuel, né, era um xerifão, né? E ele cobrava Chico arduamente. E na verdade não, tudo ali era envolvido com amor. Chico era só amor, Emmanuel não podia ser um carrasco, não ia dar sintonia. Então Emmanuel também era só amor. Aí fala, mas ele pedia disciplina para Chico. Exatamente. Disciplina é ser constante em uma ação. E ele pedia a Chico para ser constante na ação de fazer o bem. Ainda quando nós nos magoamos, assim como pessoas magoaram Chico, Emmanuel disse a ele, falou, Chico, dê às pessoas o direito de ser aquilo que elas querem ser. Mas agora você dê o dever de ser melhor todos os dias. Que a gente possa carregar essas frases, essas reflexões de hoje para as nossas vidas, para os nossos dias, e consiga, passo a passo, ter mais amor por si mesmo, ter mais franqueza também pela própria realidade, para que as nossas faltas nos ensinem ao invés de nos machucar. Porque o ensinamento ele vem através da dor, né? Agora, as feridas, elas carregam muito sofrimento adiante. E a gente não precisa sofrer para crescer. Que Jesus nos abençoe, traga muita paz, muita luz para os nossos dias. Muito obrigado.